o tema da nossa aula é como descobrir o tom ideal para qualquer hino. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, essa questão, independente se você canta ou não, algumas pessoas falam, professor, mas eu não canto, então para mim tanto faz o tom, mas obviamente que você sempre vai estar tocando para alguém estar cantando. E nós, pelo fato de tocar e entender sobre notas, a gente tem a obrigação de ter essa noção básica de tonalidades para a gente poder auxiliar e ajudar os cantores, o líder de louvor da sua igreja ou talvez o pastor, quem estiver cantando. E nós que entendemos de nota, nós que vamos estar acompanhando, a gente tem que ter esse entendimento até para poder estar auxiliando ali os irmãos. Às vezes é muito prejudicial os irmãos cantar num tom original. E essa é a grande vantagem da gente poder estar tocando os hinos, porque a gente consegue mudar a tonalidade, diferente de quem canta com playback, que é obrigado a cantar naquele tom original. E vocês sabem que todos nós temos a nossa voz diferente um dos outros. Tem pessoas que têm a voz mais grossa, mais fina, as irmãs têm a voz mais alta ou mais baixa. Quando eu falo alto ou baixo é agudo ou grave. Isso tudo vai interferir no quê? No resultado final, quando eles estiverem cantando. E às vezes a gente tira o hino no tom original pelo fato de achar que é mais simples de tirar, até porque muitos de vocês acabam encontrando as cifras na internet nesse tom original, só que às vezes está muito alto para o irmão cantar. E aí ele canta 2, 3 hinos e depois ele já não tem mais voz para continuar cantando. E normalmente quem canta, que não sabe tocar um instrumento, não consegue ter essa noção de notas. Mas nós devemos ter essa noção e devemos estar auxiliando esses irmãos. Às vezes o tom fica muito baixo também para o irmão, a voz dele não brilha. E aí fica difícil também. Então nós precisamos estar atentos a isso para conseguir estar ajudando o irmão. Outra grande vantagem de você também ter essa noção dessa aula, entender, é que você também já vai estar desenvolvendo a sua percepção automaticamente. Porque você tendo noção do que é alto, do que é baixo, do que é agudo, do que é grave, isso vai te ajudar muito nos seus resultados. E principalmente para você melhorar a sua percepção e descobrir qual o melhor tom para o irmão cantar, ou talvez para você. Se você é cantor e ainda não toca violão, essa aula também vai te ajudar a ter uma certa noção básica sobre essa questão de tonalidade. Por isso que eu falo que é tão importante você compartilhar essa aula, inclusive, com os cantores da sua igreja, com os regentes dos grupos de jovens e adolescentes, porque normalmente a gente tem regentes que não entendem de instrumento, não entendem de música, e aí eles cantam, sabe, passar as partes, mas não entendem sobre essa questão de tonalidade. Então é isso que a gente vai estar resolvendo nessa nossa aula aqui de hoje. Combinado? Então vamos nessa, gente, para vocês poderem entender algumas questões. Primeira coisa que é essencial de vocês entenderem aqui é a questão das escalas. Como assim as escalas, professor? Nós vamos ter algumas escalas diferentes. Para quem não sabe, a gente tem o ciclo das quintas e o ciclo das quartas para poder estar se baseando. E o que é o ciclo das quintas e o ciclo das quartas, professor? São as tonalidades que a gente tem. Deixa eu colocar o violão aqui, já a gente vai pegar ele e vai usar na prática. Mas deixa eu explicar para vocês antes, um pouco melhor, essa questão aqui para vocês sobre as tonalidades existentes, para vocês conseguirem ter uma certa noção. Por isso que eu falo que é tão importante, principalmente, vocês entenderem sobre escalas, que a gente vai usar bastante aqui na nossa aula de hoje. Quais escalas, professor? Quanto mais escalas, melhor. Mas a gente vai ter o ciclo das quintas, que eu já venho falando há algum tempo sobre o ciclo das quintas, que são tons que a gente vai usar sustenidos. Tá? E quais são esses tons, professor? Os tons que a gente vai estar usando aqui vai ser o Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido. E a gente vai ter algo também chamado de ciclo das quartas, que é um outro ciclo que a gente vai trabalhar só com os tons bemóis. Ciclo das quartas, que a gente vai trabalhar apenas com bemóis. Que vai ser o tom de Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Beleza. Essas tonalidades aqui são todas as que existem. E muita gente às vezes fala, professor, para que tocar em tonalidade sustenida ou para que tocar em tonalidades bemóis? Por que a gente não toca só aqui, ó, em Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, tudo natural? Por que existem essas tonalidades bemóis? Porque dependendo do hino que você for tocar, você vai precisar aumentar ou abaixar meio tonzinho. E vai dar bem nessa tonalidade bemol. Mas pra gente é muito difícil de tocar, mas para quem vai cantar, talvez seja a tonalidade ideal para esse cantor.
E se a gente quer se desenvolver e principalmente se tornar um violonista preparado para tocar na igreja, a gente tem que entender sobre isso e estar preparado para tocar em qualquer tonalidade e se virar em qualquer situação, tá bom? Isso tudo vocês vão resolver quando tiver no ensaio. Na hora, não adianta, na hora vai ser improviso, mas se vocês ensaiar, sempre dá tempo de vocês fazer um teste e descobrir exatamente se vai ficar bom ou não cada um dessas tonalidades, cada um desses hinos. Mas deixa eu falar sobre outra coisa aqui importante também, porque eu já venho ouvindo algumas questões erradas de alguns de vocês que falam: ah, professor, a minha voz é no tom de sol maior. Ah, professor, a minha voz é no tom de ré maior. Gente, não existe uma tonalidade específica para voz, tá? Porque tudo vai depender da melodia do hino que você está cantando e cada hino vai ter uma melodia diferente. Vai ter hino que para mim vai ficar perfeito para mim estar cantando no tom de dó maior, vai ter hino que vai ficar muito alto para mim cantar no tom de dó maior e vai ter hino que vai ficar muito baixo para mim cantar no tom de dó maior. Então, às vezes, você vai ter a coincidência de tocar, por exemplo, 3, 4 hinos que vai dar certo no tom de sol, mas não quer dizer que sua voz está na tonalidade de sol, quer dizer que foi simplesmente uma coincidência. Vai ter outro hino que vai estar em sol que vai ficar muito ruim para você cantar, vai estar muito baixo ou talvez muito alto. Então, a gente já tem que ter essa consciência que tudo vai depender da melodia do hino. Então pode ser que fique bom num tom e pode ser que fique ruim naquele mesmo tom. Tudo é teste para você conseguir estar descobrindo isso, tá bom? Só que o que a gente vai precisar estar utilizando aqui? Eu coloquei primeiro aqui como referência o ciclo das quintas e o ciclo das quartas, que são os tons sustenidos e bemóis, para vocês terem como referência. Mas eu quero que vocês prestem atenção e tenham em mente a escala cromática. O que é a escala cromática, professor? É a escala que a gente vai estar transitando por todos os sustenidos e bemóis. A gente vai passar por todos os semitons. Obviamente que os tons sustenidos que a gente tem são esses e os tons bemóis que a gente tem são esses aqui. Mas eu vou colocar tudo sustenido aqui para vocês poderem ter como referência. Então eu posso ter aqui, por exemplo, a escala de Dó, que vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu acabei de fazer a escala indo, mas eu também tenho as notas sustenidas aqui nesse meio. Então, vou ter o Dó sustenido aqui, eu vou ter o Mi bemol aqui. Vamos diminuir para caber tudo aqui, gente. Ó, Ré sustenido, Mi bemol. Eu vou colocar tudo sustenido subindo para ficar mais fácil, ó. Ré sustenido, depois Mi, depois eu vou ter o Fá sustenido, depois eu vou ter o Sol sustenido, vou ter o Lá e o Lá sustenido. Beleza. Esses aqui são todos os tons que a gente vai ter. Chegou no Si, o que acontece, professor? A gente volta para o Dó de novo. Então, chegou no Si, você vai voltar contando tudo de novo. Então, é Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, e aí volta para o Dó de novo. Ou se você estiver voltando na escala, vai ser Dó, quem vem antes do Dó? Aí vai ser o Si. Depois Lá sustenido, Lá, Sol sustenido e assim por diante. Combinado? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Ó, então vai ficar desse jeito aqui. Essa é a nossa escala cromática. Ela vai ser a nossa referência para a gente saber se a gente precisa subir o tom ou se a gente precisa abaixar o tom. E como que a gente sabe quando a gente sobe ou quando a gente desce o tom? Se você precisar subir o tom do hino, você sempre vai andar à direita aqui da nossa escala. Se você precisar abaixar o tom, você vai andar sempre à esquerda da nossa escala. Primeira coisa, como que eu sei qual o tom ideal do cantor? Pedindo para ele cantar um trecho do hino, e aí você vai tocar e vai ver se vai ficar bom ou se vai ficar ruim o tom desse irmão cantando. E uma dica que eu gosto muito de usar é, se o cantor estiver cantando com a cabeça olhando para o céu, quer dizer que está alto. Se ele está com o queixo muito levantado, o tom está alto, ele está sofrendo para cantar. Isso quer dizer que você precisa abaixar o tom. Se ele estiver cantando olhando muito para baixo, com o queixo muito para baixo, isso quer dizer que está muito grave, está muito baixo, você vai precisar subir a tonalidade da música, a tonalidade do hino.